Você já sentiu algo estranho nas noites de Natal? Ouviu um sussurro no meio da festa ou teve a impressão de que não estava sozinho? Hoje, vamos explorar relatos sobrenaturais que aconteceram durante essa época mágica do ano. Histórias de encontros inexplicáveis, fenômenos assustadores e até de entidades misteriosas que aparecem quando menos esperamos. Prepare-se para entrar no clima do Natal, mas de um jeito um pouco diferente. Você acredita no que pode estar além do normal? Então, fique comigo e descubra esses relatos que desafiam a razão. A casa silenciosa no Natal. Era véspera de Natal quando recebi a chave da casa de minha tia-avó Isolda. Ela morrera meses antes, deixando-me aquele casarão ancestral no meio do nada. Minha mãe, sempre supersticiosa, alertou-me para não passar a noite lá. A casa é velha, cheia de memórias ruins, disse ela, mas eu, buscando um refúgio da agitação da cidade, decidi ignorar o aviso. A neve caía pesada quando estacionei meu carro no portão enferrujado. O casarão parecia observar-me. Suas janelas escuras eram olhos sem alma. Ao abrir a porta, senti o cheiro de madeira podre e velas apagadas. Lá dentro, o silêncio era opressor, mas não completamente vazio. Um rangido ecoava pelo corredor. Deve ser o vento, murmurei, tentando me convencer. Na sala principal, a lareira parecia intocada há décadas. Sobre a lareira, um velho relógio de pêndulo marcava um horário errado, parado às 3h15. As decorações de Natal ainda estavam ali, como se alguém tivesse deixado tudo pronto para uma festa que nunca aconteceu. Era grotesco. Bolinhas quebradas, um Papai Noel de porcelana com os olhos apagados e uma árvore morta que se desintegrava ao toque. Sentei-me no sofá empoeirado e observei as sombras dançarem ao redor da sala. Era como se a casa respirasse lentamente, cada suspiro misturado ao som do vento do lado de fora. Então ouvi um riso. Não o riso leve de uma criança feliz, mas um som baixo e gutural que reverberou pelas paredes. A risada cessou, mas o som de passos começou. Eles vieram do andar de cima. Peguei uma vela e subi a escada, o coração disparado. As paredes do corredor estavam cobertas de quadros antigos, retratos de rostos que pareciam me seguir com os olhos. As tábuas rangiam sob meus pés, cada passo um grito abafado. Quando cheguei ao topo da escada, vi algo que me fez congelar. Uma porta estava aberta e dentro do quarto havia um vulto. Era uma mulher de costas, vestida com um vestido antigo. Ela estava parada diante de um espelho. Meu reflexo não estava no espelho, apenas o dela. "Quem está aí?" perguntei com a voz trêmula. Ela virou-se lentamente. Seu rosto era uma máscara de ossos e pele pálida, os olhos vazios como poços negros. Antes que eu pudesse correr, ela abriu a boca e soltou um som terrível, como 1000 vozes gritando juntas. Corri, mas a casa parecia se transformar ao meu redor. Portas se fecharam sozinhas, corredores que antes eram curtos se alongaram. Ouvi vozes, sussurros que chamavam meu nome, Isolda. Eles repetiam o nome como um mantra, até que percebi. Eles não estavam me chamando, estavam chamando ela. Desci para a sala, mas não havia saída. A porta pela qual eu entrara agora era uma parede sólida. O relógio na lareira começou a funcionar, seus ponteiros girando furiosamente até parar novamente às 3h15. A risada voltou, mais alta, mais próxima.
Então senti dedos gelados tocarem meu ombro. Virei-me para encontrar o Papai Noel de porcelana, agora maior, com olhos que brilhavam vermelhos. Ele se moveu, sua boca de porcelana abrindo-se em um sorriso grotesco. "Você veio para a festa", disse ele com uma voz que parecia arranhar minha alma. "Mas o banquete é você." A casa começou a tremer e as decorações de Natal caíram das paredes, transformando-se em formas distorcidas, pulsantes, vivas. Tentei lutar contra a figura de porcelana, mas ela era forte, quase invencível. Um brilho intenso tomou conta da sala, e então tudo escureceu. Acordei horas depois, no meio da neve, com a casa em ruínas à minha frente. Meu carro não estava mais lá. Ninguém acreditou na minha história, mas às vezes, à noite, ouço o som de risadas e um sussurro que diz: 3h15, Isolda, sempre estaremos esperando. Na semana seguinte ao evento, tentei enterrar o pesadelo em minha mente, tratando-o como uma alucinação. Mas as marcas no meu ombro, como queimaduras em forma de pequenos dedos, me lembravam que aquilo era real. Passei noites em claro, sempre despertado pelo som de um relógio invisível, marcando 3h15 no silêncio do meu quarto. Na manhã de Natal, recebi um pacote sem remetente. Era uma caixa antiga, embrulhada com um papel de presente desbotado e um laço vermelho desfiado. Dentro encontrei um único objeto, o pequeno Papai Noel de porcelana que vira na casa. Desta vez, ele era menor, mas os olhos ainda brilhavam como carvões acesos. Não toquei nele, apenas empurrei a caixa para o outro lado da sala e saí. No entanto, quando voltei horas depois, o Papai Noel estava sobre a mesa da cozinha, a caixa jogada de lado. Um bilhete estava embaixo dele, escrito com uma caligrafia infantil: "A festa continua, Isolda." Decidi queimar o boneco. Peguei-o com uma pá para evitar tocá-lo e o levei até o quintal. Preparei uma pequena fogueira e joguei o Papai Noel no meio das chamas. Ele não queimou. Em vez disso, as chamas ficaram verdes e um grito cortou o ar. Um som ensurdecedor, como vidro quebrando, ecoou ao meu redor. Os vizinhos vieram à porta para perguntar se eu estava bem, mas quando olhei para o lugar onde ele estava, o Papai Noel havia sumido. A partir dessa noite, minha casa começou a mudar. Quadros caíam das paredes. Os espelhos mostravam imagens que não eram do meu reflexo. Certas áreas da casa estavam geladas, e eu ouvia o som de passos mesmo quando estava sozinho. E no pior dos momentos, sempre ouvia um murmúrio: 3h15, está chegando. Foi então que decidi voltar à casa da minha tia e da minha tia-avó. Não por coragem, mas por desespero. Algo queria me levar para lá, e eu sabia que se não fosse, aquilo me seguiria até o fim. Ao entrar novamente, encontrei a sala transformada. Era como se a casa estivesse viva, pulsando em cada parede, o ar carregado de energia. O relógio de pêndulo agora funcionava, mas os ponteiros giravam ao contrário, acelerando até 3h15 repetidamente. Na lareira, em meio às cinzas, estava o Papai Noel de porcelana. Ele havia crescido novamente, agora com quase 1 metro de altura. "Você voltou", ele disse, sua voz agora cheia de zombaria. "Finalmente podemos terminar o que começamos." Senti algo frio agarrar meus tornozelos e olhei para baixo. Mãos esqueléticas saíam do chão, puxando-me com força. Tentei me soltar, mas o chão parecia se abrir, revelando um abismo negro cheio de vozes gritando:
Com as últimas forças, consegui agarrar o relógio da lareira e quebrá-lo contra o chão. O som reverberou pela casa como um trovão e as vozes cessaram. As mãos desapareceram e o Papai Noel rachou, gritando enquanto se transformava em poeira. Quando tudo acabou, a casa estava deserta novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas, ao sair, vi algo que congelou meu coração. No jardim coberto de neve, havia dezenas de pegadas infantis ao meu redor, como se uma multidão tivesse assistido. Até hoje, o som de risadas ecoa na minha mente. E toda véspera de Natal, às 3h15, um presente aparece na minha porta. Nunca abro. A árvore que nunca morre. Natal sempre foi uma época especial na minha família, mas tudo mudou no ano em que nos mudamos para a velha casa de campo que meu avô deixou como herança. Isolada no meio de uma floresta coberta de neve, a casa parecia perfeita para criar novas memórias de Natal. Mas havia algo estranho. No quintal, uma enorme árvore de Natal permanecia decorada, com luzes apagadas e enfeites antigos, mesmo com a casa abandonada por anos. Quem teria feito isso? Perguntei a minha mãe. Ela apenas deu de ombros. Talvez um zelador? Deixe estar. Dá um ar festivo, não acha? Naquela noite, ao olhar pela janela, notei que a árvore parecia diferente. Algumas luzes piscavam levemente, mesmo desconectadas de qualquer energia. Os enfeites pendiam como se algo invisível os balançasse. Ri de mim mesmo, culpando o cansaço. Mas algo no fundo da minha mente me dizia que aquela árvore não deveria estar ali. No dia seguinte, decidimos decorar nossa própria árvore dentro de casa. Mas, enquanto colocávamos os enfeites, ouvi um som vindo de fora, como o tilintar de sinos. Quando olhei pela janela, vi algo que me deixou arrepiado. A árvore no quintal estava mais cheia. Mais enfeites haviam aparecido. Havia algo novo. Uma estrela no topo, brilhando com uma luz fraca. À noite, a sensação de ser observado ficou insuportável. O vento batia contra a casa, mas o som parecia diferente, quase como uma melodia. Os sinos continuavam, e eu tinha certeza de que vinham da árvore. Quando tentei dormir, algo chamou minha atenção. Uma sombra movia-se na parede do meu quarto, mesmo com a janela fechada. Era alta e esguia, com ramos que pareciam se arrastar. No terceiro dia, as luzes da árvore do quintal estavam completamente acesas, emitindo um brilho pulsante que iluminava toda a floresta ao redor. Isso está começando a ficar assustador, disse minha irmã, mas meus pais riram, achando que alguém na vizinhança estava pregando uma peça. O problema era que não havia vizinhos. À noite, ouvimos batidas suaves nas janelas, como se algo estivesse tentando entrar. Quando me aproximei para olhar, vi marcas estranhas na neve ao redor da casa. Pareciam pegadas humanas, mas longas, desproporcionais, como se fossem arranhões profundos que terminavam em um único ponto, o tronco da árvore. A luz dentro da casa piscou. A árvore agora parecia mais próxima da casa. Naquela noite tive um sonho terrível. Eu estava presa dentro da árvore, entre galhos e enfeites que se moviam como serpentes. As vozes das pessoas que amo ecoavam ao meu redor, chamando meu nome. Vi a estrela no topo se aproximando, cada vez mais brilhante, até que tudo virou luz, e eu senti como se estivesse caindo. Acordei com um grito.
Meu quarto estava frio e minha janela estava aberta. A árvore ainda estava lá, mas parecia mais longe agora. Minhas mãos estavam cortadas, cobertas de pequenas farpas, como se eu tivesse tocado galhos. No dia seguinte, quando contei à minha mãe sobre o sonho, ela ficou pálida. Seu avô sempre dizia que a árvore protegia algo, disse ela, algo que nunca deveria ser perturbado. Decidi que precisávamos sair dali. Antes de partir, olhei para o quintal pela última vez. A árvore agora estava apagada, imóvel como deveria ser. Por um momento, pensei ter imaginado tudo, mas, à medida que nos afastávamos, vi algo que me fez estremecer. Pequenos enfeites pendurados nos galhos tinham os rostos de minha irmã e meu pai, sorrindo para mim. E no topo, a estrela brilhou uma última vez. Essas histórias nos mostram que o Natal pode ser muito mais do que luzes e presentes. Às vezes, o espírito dessa época vai além do que os olhos podem ver. Se você já teve alguma experiência inexplicável durante as festas, deixe seu relato nos comentários. Quem sabe, o que é considerado um mistério para uns, pode ser uma verdade para outros. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo encontro, onde o sobrenatural e o desconhecido se encontram.